E se fosse possível ter acesso ao manual de instruções do nosso próprio cérebro? Pensa só, uma maneira de entender e até reprogramar os pensamentos, as emoções e os comportamentos para a gente alcançar o que realmente quer. Pois é exatamente essa a promessa da programação neurolinguística, ou PNL como a gente costuma chamar. Nessa análise, a gente vai desvendar esse sistema poderoso que propõe que a gente pode sim assumir o controle da nossa própria mente. Olha, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro a gente vai entender o que é PNL. Depois vamos mergulhar de cabeça no poder das crenças. Na sequência, vamos aprender a construir conexões com uma técnica chamada rapport. Descobrir umas ferramentas bem práticas para a mente e lá no finalzinho conhecer uma fórmula de 4 passos para o sucesso. Vamos nessa? Ok, então vamos começar pelo começo, né? A primeira pergunta, a mais fundamental de todas. Afinal, o que é essa tal de programação neurolinguística? De um jeito bem simples, pensa na PNL como um manual do usuário para o nosso cérebro. É um conjunto de técnicas que permite a gente modificar comportamentos e padrões mentais que não estão ajudando. É quase como aprender a linguagem que o cérebro entende, para poder dar novas e melhores instruções para ele. E as vantagens, olha, são um ponto bem importante. A PNL foi pensada para ser acessível. Dá para praticar em casa, qualquer pessoa pode fazer. E sabe o que é o melhor? Não tem como dar errado no sentido de se prejudicar. O pior que pode acontecer é simplesmente não funcionar daquela vez. Não há risco. Ah, e é grátis. E as técnicas são super rápidas e fáceis de aplicar em qualquer área da vida. Agora que a gente já sabe o que é, vamos avançar um pouco. A gente chegou no coração da PNL, o poder das crenças. A ideia aqui é que os nossos pensamentos não só descrevem a nossa realidade, eles na verdade criam essa realidade ativamente. E essa citação da obra original ilustra isso de um jeito brilhante. O nosso cérebro não diferencia muito bem o que é real do que é imaginado com muita intensidade. Então, quando a gente foca na possibilidade de falhar, ele já começa a se preparar para isso, preparando o corpo e a mente para a derrota. É um mecanismo de autossabotagem, sabe? E muito, muito poderoso. Então, a grande sacada é identificar e transformar essas crenças. Dá uma olhada nesse exemplo. A crença limitante "estou velho demais" fecha a porta, certo? Mas, com um pequeno ajuste no pensamento, ela se torna uma crença que te dá poder. A idade agora significa experiência, significa conhecimento. A situação externa não mudou nada, mas a percepção interna, essa mudou completamente. Isso muda tudo. Para a gente entender de vez como nossas crenças filtram a realidade, vamos usar uma pequena metáfora. Imagina a cena. Esse é o John. Ele finalmente comprou o carro dos sonhos e foi para a estrada testar a máquina. E enquanto ele está lá, acelerando, feliz da vida, um carro vindo na direção contrária passa por ele. A motorista, uma mulher, olha diretamente nos olhos do John e grita com toda a força uma única palavra: porco. O John fica furioso na hora. A crença dele diz que ele foi insultado. Ele pensa, mas quem essa mulher pensa que é? Vira a cabeça e grita de volta um xingamento qualquer. Só que no exato momento em que ele volta a olhar para frente, ele dá de cara com um porco enorme no meio da estrada e bate o carro novo em cheio. Entendeu a moral da história? A mulher não estava insultando o John, ela estava tentando avisá-lo. Mas a crença que já existia na cabeça dele, a programação interna, interpretou a informação como um ataque. A lição é muito clara. A gente não reage ao que acontece, e sim à nossa interpretação do que acontece. Uma interpretação baseada nos nossos programas mentais. Bom, depois de olhar para dentro, para as nossas crenças, a PNL também dá ferramentas para o mundo aqui fora. Vamos falar sobre rapport. É basicamente a arte de criar sintonia, de criar uma conexão quase que instantânea com as outras pessoas. E a técnica é surpreendentemente simples, baseada em 3 passos. Primeiro, espelhar o estado interno. Se a pessoa está triste, é melhor mostrar empatia do que chegar com uma alegria que não combina com o momento, sabe? Segundo, espelhar a fisiologia. De forma bem sutil, imitar a postura, os gestos da pessoa. E terceiro, espelhar a forma de falar. Ajustar o tom, o volume, a velocidade, para se alinhar com a outra pessoa. Juntos, esses passos criam uma comunicação muito mais harmoniosa. Agora, vamos voltar para o nosso manual do cérebro. Além de só entender as crenças, a PNL oferece técnicas para a gente gerenciar as nossas emoções quando a gente quiser. E a principal dessas técnicas é a ancoragem. Pensa nela como se fosse a criação de um botão mágico emocional. É o processo de associar um estado emocional poderoso, como confiança ou calma, a um gatilho físico bem específico, tipo apertar o dedão. O exercício é bem prático. Primeiro,
A pessoa fecha os olhos e lembra de um momento de poder máximo, de muita felicidade ou confiança. Segundo, ela intensifica essa memória, tenta ver o que via, ouvir o que ouvia, sentir o que sentia. E terceiro, bem no pico dessa emoção, ela dispara a âncora. Por exemplo, pressiona o polegar contra o indicador por uns 20 segundos. Repetindo isso algumas vezes, cria-se uma conexão neural. Da próxima vez que precisar daquele sentimento, é só apertar o botão. Para fechar com chave de ouro, a PNL organiza tudo isso num plano de ação. E essa é a fórmula do sucesso. Um guia de 4 passos que pode ser aplicado a qualquer objetivo, seja na carreira, na vida pessoal, nos relacionamentos, em qualquer lugar. Os passos são lógicos e muito poderosos. Primeiro, saber exatamente o que se quer, com todos os detalhes possíveis. Segundo, e talvez o mais importante, agir, sair da inércia, dar o primeiro passo. Terceiro, prestar atenção nos resultados. O que está sendo feito está funcionando? É preciso perceber os desvios no caminho. E quarto, ser flexível. Se o plano A não funcionar, que se mude para o B, para o C, para o Z. A pessoa com mais flexibilidade é a que geralmente tem mais controle da situação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A PNL mostra que as ferramentas existem. O cérebro é programável, as emoções podem ser gerenciadas e existe uma fórmula para o sucesso. O material de base nos deixa então com essa pergunta poderosa, e não é uma acusação, é mais um convite à reflexão. Se as ferramentas estão aí, disponíveis, o que impede as pessoas de usá-las para, de fato, viverem os seus sonhos?